Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa, um olhar sobre a semana. O programa de domingo habitual aqui na Cister FM. Hoje, 19 de junho, cá estamos para comentar alguns dos factos mais relevantes dos últimos dias. As comemorações do Dia de Portugal tiveram um novo estilo, o estilo de Marcelo, a quem já cognominaram de Presidente dos Afetos. Desdobrou-se entre Lisboa e Paris, inovou, centrou o discurso no povo anónimo, que elogiou, atacou as élites e até a marcha das medalhas e condecorações foi mais parcimoniosa. Nada de políticos e quejandos, alguns militares e heróis anónimos a quem merecia a pena agradecer. Mas, infelizmente, a semana começou com a notícia de um feroz tiroteio em Orlando, nos Estados Unidos da América. Um homem de origem afegã abriu fogo numa discoteca e atirou indiscriminadamente sobre as pessoas. Atingiu mortalmente cerca de meia centena e deixou outras tantas feridas. A discoteca era frequentada por gays e este foi o pior ataque a tiro nos Estados Unidos. O ódio na base deste massacre, a intolerância, a marcar mais um episódio terrorista e, no caso, homofóbico. Por cá, 5 anos depois, um primeiro-ministro volta a sugerir aos docentes que imigrem. A sugestão gerou um berbicache nas hostes do PSD, ao achar que as declarações de Costa não foram tão contestadas quanto as do governo anterior, e seja como for, qualquer delas e em qualquer tempo são infelizes e impróprias de um qualquer governante cujo propósito devia ser criar condições a todos os cidadãos para se manterem no seu país, a viver e a trabalhar. Estas e outras questões serão tema das opiniões do nosso habitual painel de comentadores. O José Costa e Sousa, o Rui Rasquilho, o Alberto Magalhães e o João Paulo Raimundo. Vamos dizer que este programa é gravado, a técnica do Rui Custódio e da Estela Ribeiro e a moderação é de Piedade Neto. E hoje começa o João Paulo Raimundo, que andou por terras de França. Bonjour, Paulo. Il est chez nous, autrefois. Hoje já cá está. Ele estava em França e agora já cá está, como diz a canção. E o que é que foste por ali fazer e enguiçaste aquilo tudo que a nossa seleção até empatou? Como é que foi? Boa tarde a todos. É verdade, Piedade. Bem, fazendo um breve resumo, porque também não temos muito tempo. Sim, para... não é o teu tema, claro, é só não é o nosso tema. Não é o tema, mas é pena. Portanto, nós juntámos seis bons amigos que são 3 do Sporting e 3 do Benfica, e há vários meses que temos ido ver jogos da seleção. Porquê? Porque é a única maneira de não andarem a amigos de clubes diferentes. Nunca haveria esse problema entre nós, mas é a única maneira de irmos ao Alvalade e de irmos à Luz e a outros campos mais complicados, todos juntos e todos a puxar para o mesmo lado. Portanto, foi essa a parte engraçada. E daí, depois, a seguir a isso, realmente lançarmos este projeto de irmos ver o primeiro jogo a França, e cumprimos, fomos a Saint-Étienne, exatamente. O jogo não correu muito bem. A viagem também não? A viagem também não, ficámos sem embreagem, mas houve muitas outras coisas muito boas e muito engraçadas. Era para estarem mais tempo, mas a embreagem furou-vos só regressaríamos hoje, domingo, mas assim, pronto, é a vida. É a vida. Olha, e o que é certo é que foram capa de jornal, notícia direto na SIC e pronto, e isto correu bem. Não se pode ir a lado nenhum às escondidas, isto é uma coisa, não há privacidade. Por acaso foi bom, Piedade, tem uma vantagem, porque assim a minha mulher acreditou mesmo que eu fui com eles, atenção. Pois, a tua mulher nunca ouviu falar em Photoshop. Estou a brincar. Ora, feito este preâmbulo aqui sobre a odisseia destes amigos que foram até a Saint-Étienne ver a nossa seleção, e deram cabo da embreagem, talvez com entusiasmo, e voltaram. Era o carro, pá. Era uma autocaravana. Era uma caravana Fiat. Zangados alugada. Eu logo vi. Estava se calhar sabotada, quem sabe. Deram-lhe foi uma biqueirada. Zangados deram-lhe foi uma biqueirada. Não sei se os irlandeses têm essas capacidades. Voltaram de avião e cá estão e divertiram-se. Muito, divertimos muito. Vamos então ao teu tema, que é naturalmente aquilo que está mais na berra atualmente nestes últimos dias, que põe o país de novo à beira de um ataque de nervos, que é a Caixa Geral de Depósitos, que é verdade. Mais um buraco, onde de facto seria a última
último local onde deveríamos ter este tipo de problema. É verdade, é inacreditável o que está a acontecer na banca portuguesa. Nós estamos a pagar erros atrás de erros. Olha, João Paulo, não te importas de situar a questão para quem esteja a ouvir e não... Sim, portanto, estamos a falar da necessidade de aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, que se fala que ronda os 4 mil milhões de euros. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que quer o PS, quer o PSD e CDS fizeram os maiores disparates anos após anos neste banco e noutros, não foi só na Caixa Geral de Depósitos, porque, como nós sabemos, figuras graúdas desses partidos estiveram também no BIC, no BES, passaram por todos os bancos, pelo Banif, etc. Portanto, não estamos realmente a brincar, estamos a falar de ruínas que têm de ser julgadas e alguém tem que ser preso. É impossível estas coisas acontecerem todas em tantos bancos, Banif, Caixa, BES, o BCP também está com problemas, o Montepio está com problemas, portanto, o BIC então nem se fala. Portanto, isto não pode passar sem haver prisões, mas pessoas presas largos anos, tem que haver penas pesadas. Tem que ser. Os sucessivos governos. Que é originado sobretudo por empréstimos a amigos e depois crédito, as imparidades, ou seja, o que não é possível cobrar, não é? O grande problema é precisamente esse. Os sucessivos governos PS, PSD e CDS nunca deviam tentar influenciar a banca. E tentaram. E, mais grave ainda, conseguiram. Ou seja, quando há operações grandes que interessam a quem está no governo, é o governo que diz às administrações e aos decisores de crédito, a quem está no risco, etc, mas claro que entram pela administração, não é? Essas ordens quase que entram. Portanto, resumidamente, o governo despacha crédito. Isto não pode acontecer. Nunca pode acontecer. Nada. Há análise de risco, há administrações, há pessoas na administração que estão encarregadas de decidir o crédito, chamam-se as comissões de crédito, para quem não está a par disto. Portanto, e essas operações eram aprovadas sem garantias. Eu lembro-me de uma ou duas, assim de memória, que são aquelas operações de compra de ações do João Berardo, do BCP. Sim. Hoje nem uma chávena, nem um café valem, não é? E na altura foram financiadas sem garantias. A garantia era as próprias ações. As garantias eram as próprias ações. Portanto, quem sabe o que é uma bolsa e quem sabe o que é ações deve achar isto inacreditável. Como é que se faz? Exatamente. E empréstimos avultados a empresas. Muitos milhões. Temos o caso do Duarte Lima, temos o caso daquelas estâncias turísticas no Algarve enormes, quase sem garantias, financiadas. Mas houve uma coisa, para ir ao encontro da minha opinião, desculpa interromper-te, quem é que ganhou dinheiro com estes empreendimentos todos? Empreiteiros. Não é só. Banqueiros, advogados. Só para encerrar, isto tem que acabar. Eu sei que ainda vamos, além de pagarmos isto da Caixa, ainda vamos pagar mais um ou dois, porque o BCP e o BIC e o Montepio vão estar aí brevemente com situações parecidas com estas. Pode não ser o mesmo montante, mas são montantes muito avultados, mesmo muito avultados, e nós não podemos viver com isto. Quer dizer, nós andamos a poupar aqui e ali, andamos a tentar cobrar a mais uns IVAs e mais na gasolina, no gasóleo, para depois gastar nisto. Não pode ser. Os bancos têm que deixar, de uma vez por todas, de ser refúgio de políticos afetos ao poder. E quem lá esteve, que não me digam que errou. Errou não. Cometeu crimes, têm que ser julgados e têm que ser condenados. Tem de ser. O país não aguenta isto. Concordo com o teu termo. Boa tarde. Boa tarde. Sobre esta questão, eu começaria por falar naquilo que a Piedade falou, que é a frase igualzinha do atual Primeiro-Ministro à do anterior Primeiro-Ministro. Só quando foi o anterior Primeiro-Ministro, foi o escândalo. Tudo que era de determinado setor, muito histérico, que era um bandido, que queria deportar as pessoas desta pátria amada. Agora, este rapaz, a única coisa que faz é arranja e mostra as benesses de ir para a França trabalhar, como a mesma coisa é tratada de forma absolutamente diferente, consoante a cor, ganhem vergonha e não tenham a mania que são superiores moralmente, não são. As pessoas são todas iguais, pensem o que pensem. E há setores da sociedade portuguesa que julgam que quando toca a eles pode-se dizer tudo.
já me metem o governante nojo. não deve ter, pois não. Já me metem nojo Foi exatamente. com a mania da superioridade moral. Oh, Quando este Primeiro-Ministro diz que os professores portugueses podem ir para a França e que aquilo é a grande oportunidade, o seu Presidente dos Sindicatos dos Professores calou-se que é de mudo, ganhe vergonha. Porque quando foi o outro, insultou tudo. Esta gente não é moralmente superior. Só não tem a mania que é. Isto é absolutamente Eu só não compreendo uma coisa, posso Foi dizer. exatamente igual. Costa, Foi posso dizer que só Foi exatamente igual, para ti não substância- é. Eu sei que não é. a o outro caramelo do Passos foi muito Dito pior. por Desculpa lá que dito diga. por uns para ti ofende, por outros Não, ofende. o outro eu sei que caramelo. também tens essa mania da superioridade. Eu sei que também tens. Não tenho. Agora, eu não admito a entra em ninguém. diálogo. Eu não admito a Oh, ninguém. Costa, o outro caramelo Não, foi é muito ideal. pior. Eu não Costa, admito a ninguém. Costa, Eu não Já mais, admito- João Paulo, não. foi eu muito não- pior. Eu não admito a ninguém que tenha a mania da superioridade só porque pensa diferente de mim. O outro Eu foi não muito admito pior. a ninguém. O outro- Não entra em Eu não diálogo. admito a Não ninguém. ninguém entende o que vocês Eu não dizem. admito O melhor é ninguém. emigrarem. Eu não admito Atenção. a ninguém. Ai, Tenho a mania atenção. da superioridade só porque pensa diferente de mim. E as reações e a forma diferente como foram as reações mete-me nojo. O comentário foi completamente Pronto, já que diferente. entrou do no Costa. tema de Eu só há uma Diz coisa mais, que não João Paulo. compreendo nisto tudo. O comentário do Passos Coelho foi completamente diferente. Não queiras comparar Mas o é comentário com o mesmo. outro. Igual. A mensagem não é igual. Igual. Para mim Tu não é. queres que seja diferente. Para mim não é, Tu e eu não é que defendo o é Costa. Atenção, eu não defendo o Costa. Nem eu, olha. Eu não defendo o António Nada, Costa. nada, Eu não nada, defendo o nada, António nada, Costa. nada, Agora, nada. que não é igual, não é. Não. Nem um nem outro deviam ter dito isso. Não se diz isso aos Já agora- portugueses, não é? Há uma coisa- Olha, querido, eu não tenho que defender ninguém. É-me completamente indiferente que um primeiro-ministro do PSD, que um primeiro-ministro do PS, que um futuro primeiro-ministro do Partido Comunista, que outro do Bloco de Esquerda, que um futuro do CDS, todos juntos, digam aquilo que lhes apetece. Eu penso por mim, pela minha própria cabeça, e não faço análise em cima de textos de jornal. Não faço. Não, mas não é texto Bom, de jornal. o problema é este. Eu vivi fora 20 anos. A minha neta está imigrada na Ásia. O meu filho está imigrado na Ásia. Nunca os ouvi chorar por estarem imigrados. Pelo contrário, felizes e contentes porque se sentem muito bem lá, porque têm a sua vida que não tinham aqui. Portanto, ninguém os obrigou a ir. Foram porque entenderam que deveriam ir. Mas não deve ser sugerido por um governante. Não deve ser sugerido nada. Ninguém sugeriu nada. Se eu peço desculpa, eu não queria entrar nesta. Não já- queria, mas já já que me está a forçar a entrar, eu entro. Se eu fosse primeiro-ministro, estivesse num país onde é fundamental o ensino de português aos filhos dos imigrantes e que nos últimos anos recuou abruptamente, porque se achou que não havia dinheiro para, que o próprio Instituto Camões recuou relativamente ao ensino de português, não só aos filhos dos imigrantes, mas sim o ensino de português como língua segunda aos próprios franceses. Isso não é superior. Não vejo. Não, entra em diálogo. Eu não estou a entrar nessa, pá. Eu não estou a entrar nessa. Eu estou só a dizer nada a ver. que é preciso que nós façamos as análises assim. A mim, como português, interessa-me que a minha língua seja uma língua considerada no exterior fundamental para os negócios, fundamental para a cultura. E isso só pode ser feito com o ensino de falantes dessa própria língua. Também posso dizer o seguinte: eu aprendi inglês e aprendi francês com professores portugueses no liceu há mais de 100 anos. Não é verdade? Hoje, porquê? Porque hoje essas pessoas já é uma situação diferente, têm formação própria para dar uma língua segunda a pessoas titulares de língua primeira. E, portanto, a mim o que me interessa é que a língua portuguesa tenha expansão no mundo, seja importante, partilhada com o ensino por professores brasileiros, de exatamente assim, causa outra discussão que não pode ser, tem que ser os portugueses, não podem ser os brasileiros. Portanto, vejam onde isto me levou, que me parece bem mais sério. Muito obrigado. É outra discussão, bem. exatamente. Alberto, sobre isto só Muito boa passar, tarde. fazer Muito boa um tarde. sublinhado. Com mais calminha, porque estão. Com calminha, Vai ser estamos com calma. Vai ser um bocadinho os ânimos. Dos partidos, Paulo. Eu concordo basicamente com aquilo que o Rui Rasquilho acabou de expor no que diz respeito à nossa língua, apoiar os nossos imigrantes. Aliás, a nossa imigração hoje em dia não tem nada a ver com o que era a imigração aqui há umas décadas. Mas há uma coisa que é um bocadinho contraditória, quer dizer, o senhor Primeiro-Ministro, e isto antes de falar da Caixa de Depósitos, pelos vistos esqueceram que era o Pá, tema não do... esqueci, Já vamos, continua já lá, pá. Já vai o Zé Costa e Sousa para a caixa. O- Alberto, Então, eu estou... estás a dormir.
O Zé Costa Sousa introduziu... uma conversa de sequência. O que eu acho estranho- O Zé Costa Sousa introduziu este tema e estamos a fazer um extra, mas que eu- voltamos à caixa já com o Zé Então Costa vamos Sousa. voltar à caixa. O que eu acho estranho é que o Sr. Primeiro-Ministro, ao mesmo tempo, e o Ministro da Cultura, da Educação, digo, ao mesmo tempo que defendem uma escola pública contra algumas das escolas privadas, ou seja, necessitam de mais meios, nomeadamente de mais professores, ao mesmo tempo que defendem esta ideia, esta política, defendem também a imigração do professor. Bem, não parece assim um bocadinho correto, mas enfim. Pronto, vamos então voltar ao tema Sim. principal do Zé Mas Costa Sousa. só acabar dizendo assim, Aliás, cheguei à conclusão que se for o Costa a dizer o país está na melhor das maravilhas, se for outro é um canalha. Esta é a lógica de determinados setores da sociedade portuguesa. E contra isso eu estarei sempre. Eu sei como é que vocês são. Já o presidente do sindicato, vosso amigo, pensa ao mesmo. João Paulo, deixa agora o Zé dito Costa isto, Sousa ir à Caixa dito Geral de isto, Depósitos. Dito isto, sobre a Caixa Geral de Depósitos é mais ou menos a mesma coisa. E porquê? Pá, mas qual é o problema que saiba correr vai nu? Qual é o problema que saiba quem é que roubou e quem é que vilipendiou a Caixa? Qual é o problema que saiba quem é que desprezou os dinheiros públicos? Até se deve saber, tem que Não, saber. mas já viu o pânico que há. Já viu o pânico que há na entrada dos setores da sociedade. É evidente que Estão eu lá sei. todos metidos? É evidente. Não, Quase tenha todos. calma, mas quem é que não quer? Mas quem é que não quer? Não é todo. Alguns. Não, há pois, é que isto não lá é tudo estão, igual. os que lá estão. Eu sei que há aproveitamento de Metidos. quem quer a comissão. Isto a gente tem que dizer sempre tudo. Há aproveitamento. Mas há terror de outros setores. E há aproveitamento de quem quer a comissão, nomeadamente o PSD, já fez continhas e chegou à conclusão que 90% do crédito mal parado foi dado em 3 anos. E então, agora vamos rebentar com a bujarda na boca dos outros. Portanto, há claramente aproveitamento. Mas tenho com tanto medo. Até o PC e o Bloco dizem que vai ser deitar lama para a rua. Porquê? Se calhar porque o regime, desta vez, como dizia o Dr. Mário Soares, o regime vai estremecer. Acho que calhar vai. E eu acho que tem que estremecer de uma vez por todas, por uma razão. Mas a Manela Ferreira Leite também é contra. É contra, mas toda a gente do sistema neste momento é contra. Já percebeu? Vagão Félix. Toda a gente é Leite é do contra. sistema. Toda a gente. Não. Epá, claramente há uma coisa que eu já percebi. Quem mexeu nas finanças em Portugal é tudo contra. Pois é. Quem mexeu nas finanças em Portugal não há um a favor. É só E vê-los, sabes é só porquê? vê-los. Porque quem mexeu nas finanças em Portugal tinha que saber muita coisa. E ou fechou os olhos, ou quis fechar os olhos, ou não quis ver. Toda a gente está cheia de medo que a lama seja levantada. Eu acho que o povo tem todo o direito a saber aquilo que se passa. E por quem é que andou a ser governado e o que é que andaram a fazer à Caixa e ao dinheirinho da Caixa. Pá, de uma vez por todas, pá, o regime aconteça o que acontecer. Pá, não podemos continuar nesta paz podre, que é o que muito boa gente Foi o que eu quer. disse, O que muito boa gente quer é passar uma esponja sobre isto, nos privados, que dava jeito. Disse tudo e fez tudo. E agora, determinados setores, até o Bloco, que é sempre tão pressuroso a querer saber tudo sobre o dinheirinho, no banco público, é melhor se calhar esquecermos e passarmos uma esponjita e tal. Não, tudo cá para fora. É que no dia em que vier tudo cá para fora, já se percebeu que vai haver surpresa. Ou Mas- não? Eu defendo isso, eu defendo Sabe que eu penso que é muito pior que o que se pensa. Pois é. Ora, Por isso é que estão todos aí com é que medo, está o quem problema. passou por lá. O terror vem de que, muito provavelmente, a Caixa deve ter escândalos quando nós soubermos. Pá, até aquilo que pareciam anjinhos, se calhar parecem diabos. Até a questão defendo isso. da venda da seguradora. Tudo e mais alguma Esses coisa. Ou seja, a milhões, gente onde nem, é que estão? eu juro que a gente não faz Onde ideia. é que estão? Que quer acreditar. Sabe que eu acho que ninguém O faz problema maior é o ideia. crédito mal parado. Ninguém se faz E ideia variedades, do que é que lá do que é que lá vai ser encontrado. E há gente que já percebeu. E depois outra coisa, já agora, é que este Primeiro-Ministro e mais 2 figuras do seu governo, nomeadamente ministros, eram, no outro tempo, número 2, número 3. Pois há uma chatice. Quando se começarem a levantar estas coisas... Mas tem que se fazer sangue. Tem que ser. Aí é que- Eu defendo isso, eu defendo Tem que se isso. fazer sangue. Rui Rasquilho, sobre isto. Faz sangue ou não faz Foi o sangue? que eu defendi. Eu sou pelo vómito e pela expulsão da bilis. Não, tá bem. Nestas circunstâncias, estou inteiramente de acordo com aquilo que disse o Costa e Sousa. Alberto, De que maneira? a Caixa. Acho muito estranho, tanto a esquerda como a imprensa em geral, não estarem a tratar deste assunto como trataram em relação a outros bancos e como infelizmente, e aí concordo com o João Paulo, e como infelizmente se calhar ainda irão tratar ou não de mais 2 ou 3. Eles vêm aí.
não há dúvida nenhuma que aquilo que nós temos que O dizer risco realmente sistémico está mesmo a acontecer. anda meio mundo a roubar outro meio mundo. Mais de meio. Ou mais de meio. Ou mais de meio. Não são erros. Atenção. Não são erros, ninguém está a falar de Mas erros. qual é São- Vómitos, expulsão de De bilis. bilis, completamente. qual é a opinião do Alberto sobre isto? Oh. Há comissão de inquérito, as pessoas têm Pedro, que isso ser... tinha têm que ser haver. sabi- Tem que ser Há tem que saber comissões de- quem é que que se não for fez. agora- Claro que sim, há Estes comissões. problemas. Bem, que saiba tudo. Há comissões de Nunca inquérito, se vai saber, criam-se mas comissões de é meio- inquérito por muito menos, por coisas muito menos graves e danosas. Estamos a falar da banca, que é um setor fundamental para o E esta país. gente havia de ir presa, de O que é que se pensa lá facto. fora? O que é que se pensa lá fora? Nós não temos competência para gerir, mas para gerir um banco. Não há banqueiros a sério. Se calhar não. Se calhar não há banqueiros a sério. É lobbies demais. Agora, há lobbies e também se São calhar há o lobby país. europeu. Eu começo a pensar realmente em dar razão ao BCE quando diz que aqueles meninos, para além de outros setores, não têm capacidade para gerir a própria banca. O próprio Banco do Estado, que deveria dar o exemplo, se calhar nem há razão para haver o Banco do Estado. O que é que está a distinguir a Caixa Geral de Depósitos de um banco privado? Digam-me, se faz favor. Banco Nada. até agora Eu tenho lá ainda merecia a confiança dos portugueses. A Caixa, até esse está... Portanto, não distingue nada da banca privada. Portanto, não venham agora dizer não pode ser privatizada. Não, privada ou não é exatamente igual. Não é nada. É exatamente igual. Antigamente era o BPA, que servia de refúgio para os políticos e saíam do BPA e entravam depois no BPA outra vez, não sei o que mais. Agora temos a banca em geral. Quer dizer, agora é a banca em geral. Quer dizer, temos estes casos iguais em todas as instituições bancárias. Safa-se a nossa Caixa de Crédito Agrícola ao que passa, para já, pelo menos. Já não falta tudo. José Costa Sousa, este também era Mas o seu triste. tema. Há mais É alguma muito coisa a querer Não, vou só acrescentar? vou falar numa coisa que é aquele crime que aconteceu nos Estados Unidos, Sim, da de Orlando, discoteca de Orlando. para dizer o seguinte, e em função das reações, eu sei que isto não é corrente, não é... Politicamente. sim, Pronto. aquilo que eu vou dizer, mas começa a duvidar dos muçulmanos moderados, ou seja, e com isto tenho que dizer o seguinte, como é evidente, 99% dos moderados, dos muçulmanos, não andam aos tiros nem vão pôr bombas na cabeça das pessoas. Agora, começa-se a perceber uma coisa. Em função das reações, os muçulmanos, os tais 99, não fazem isso, mas entendem demasiado bem aquilo que os extremistas fazem, ou seja, o problema é que o islamismo e o islão estão neste momento na fase da Idade Média deles. O ISIS, e o Estado Islâmico, e a Al-Qaeda, e o Boko Haram e toda aquela rapaziada não são mais do que as inquisições modernas. Porque nós também passámos um tempo em que queimávamos pessoas na fogueira porque não diziam amém ou com os loucos da religião. Exatamente, e a gente foi por aí abaixo com as cruzadas a bater. Na altura... eram os islâmicos que tinham cientistas, que tinham escritores, que tinham físicos, que tinham inteligência, que tinham conhecimento e esta Europazinha estava nas trevas em que tudo era religião, em que tudo era... e quem não pensasse exatamente como 2 ou 3 sujeitava-se a perder a vida. E o islamismo está nesta fase. E hoje há uma regressão completa naquelas sociedades. Hoje, nas sociedades, as sociedades islâmicas, como há bocado, não produzem praticamente conhecimento. E nota-se um ressentimento das sociedades islâmicas em relação aos outros. E esse ressentimento tem a ver exatamente com a glória perdida dos tempos idos. Agora, eles vão ter que fazer o seu caminho, isto é que eles vão ter que perceber. É que vão ter que fazer o seu caminho como nós fizemos o nosso. E atravessámos séculos até a civilização estar numa fase diferente. Eventualmente estamos a caminhar outra vez para alguma regressão a muitos níveis, mas isso é outra história, se calhar vamos ter que fazer O depois o caminho nosso que eles caminho. estão a fazer é O caminho de sangue. O caminho que eles estão a fazer é um caminho que começou provavelmente há 40 anos, quando caiu o Chá da Pérsia, e eventualmente foi aí que se notou mais. Agora, se calhar isto demora um século, demora 2. Agora, Mas eu é acho que tem que ser caso. dito, eu acho que tem que ser dito aos islâmicos que eles têm direito ao seu mundo, que eles têm direito à sua religião, com uma condição: é respeitarem as dos outros.
Porque isto de querer ser respeitado, sem respeitar, é uma coisa que me faz altíssima confusão. E o islamismo está numa fase em que tudo lhe faz confusão. Qualquer coisa, veja-se aquela triste figurinha que a Europa fez quando se tiraram as estátuas com os nus em Itália, e foi o primeiro-ministro italiano que mandou tirar as estátuas dos nus como se aquilo não fosse a nossa cultura. Quando a nossa cultura está de joelhinhos perante a vontade do islâmico, aos islâmicos tudo faz confusão. E nós, para não os ofendermos, tudo lhe toleramos e tudo lhe aturamos. Mas, curiosamente, neste caso, José Costa e Sousa, há um dado novo. Este sujeito era frequentador... mas não se sabe por uma razão. O que é que lhe parece? O que é que parece? Pode muito bem acontecer que o rapaz andou por lá... A ver como é que era. Para depois... Para saber como é que havia de atuar. Pronto. Agora, bem, pode ser. Isto é claramente crime de ódio. Mas aliás, crime de ódio... acho que o ISIS... Sim, crime de ódio misturado com fanatismo religioso, porque a família, tanto quanto se percebe, o pai, apesar de viver nos Estados Unidos há 40 e tal anos, ou há 40 anos, ainda é defensor dos talibãs no Afeganistão, portanto... Sim. Ainda anda ali... Sim, mas há muito boa gente. Há muito boa gente. Isto a mim faz mal ter confusão, mas eu não tenho nada contra as pessoas pensarem como pensam. Respeitem os outros. Mas pensem eles. Pois, agora, o drama é que, e era isso que eu há bocado estava a querer dizer, a maioria dos islâmicos percebe demasiado bem estas coisas e arranja sempre uma desculpa e diz sempre a mesma coisa. Isto não é religião, isto não representa a nossa religião. Então, mas o que é que representa a religião, afinal? Cheira um bocado a desculpa, esfarrapada. Portanto, e há que ser dito ao islamismo, tem todo o direito à vida, desde que os outros também tenham. Há que ser dito aos islâmicos, aos que vivem em Portugal, aos que vivem nos outros países, têm direito à compreensão e ao respeito, desde que façam o mesmo com os outros. Sim. Portanto, exatamente. E aquilo que se passa, o ódio que neste momento, que é o pior de tudo, que é o ódio dos islâmicos que vivem no Ocidente, às sociedades ocidentais, a intolerância para com as sociedades ocidentais. Eu não estou a dizer que estas sociedades são muito boas, porque muito provavelmente não são. Agora, eles não têm o direito, em nome de um qualquer Deus deles, de andar a achar que podem querer matar milhares de pessoas. E depois, eu vejo, porque uma das razões porque eu acho que há muita hipocrisia dos ditos islâmicos moderados é que, se isso fosse verdade, havia denúncias da radicalização e dos eventuais assassinos. Não se vê uma. Ninguém sabe nas comunidades islâmicas que aqueles são assassinos. Ninguém sabe, coitadinhos. Rui Rasquilho, alguma coisa a dizer sobre esta questão? Eu teria caminhões para dizer esta questão. Aqui há 3 semanas temos que ir para uma carrinha pequena. Participei ativamente num colóquio sobre o Islão. Há umas 3 semanas. Ativamente. Onde estavam cristãos, muçulmanos, líderes cristãos, judeus, porque eu vivi 10 anos num país muçulmano. A única coisa que eu queria dizer é que o próprio mundo muçulmano é diverso culturalmente. Diverso culturalmente. Não se pode dizer do Próximo Oriente aquilo que se pode dizer do Magreb, não se pode dizer do Magreb aquilo que se diz do Masharek. Não é possível. Eu só quero dar 2 ou 3 exemplos. Nós não temos que dizer nada aos islamitas. Não temos que dizer nada, porque senão colocamos-nos numa posição de superioridade. Ou então temos que aceitar que eles depois, quando nós somos minoritários nas zonas deles, também temos que estar subordinados à cultura islâmica. Não, o que nós temos é que nos aceitar todos com clareza. Com clareza. Mas é difícil ainda, muito difícil. É sempre difícil. Veja-se a discussão que tivemos aqui há bocado. Política. É a mesma coisa. Nós temos imensa dificuldade de nos aceitar. E relativamente a este caso, a este massacre? Bom, este massacre é o que foi. É o que foi, mas as motivações? Eu não sei quais são as motivações. Como é que eu posso saber? É intolerância ou... Não sei. Claro, não sei se é intolerância. Intolerância deve ser, mas... Loucura é, com certeza. Não há ninguém, seja qual for, budista, hindu, cristão, católico, não sei quê, que intolerância é. Quer dizer, um tipo que pega numa arma
num sítio que andou lá a ver como era e que de repente mata 50 pessoas, há de haver um motivo. O motivo até pode ser homofóbico. O motivo pode não ser religioso. Agora, uma coisa é certa, não se matam 50 pessoas desta forma arbitrária e, portanto, a pessoa não deve estar boa de cabeça. Não vale a pena estarmos a fazer mais conjecturas a este respeito. Só quero dizer mais duas coisas. Em Marrocos, ninguém proíbe um católico de ir à missa na Catedral de Rabat ou de Tanger, onde há sacerdotes e bispos. Ninguém proíbe outras religiões cristãs que também têm igrejas nessas capitais de frequentarem. Eu nunca me senti ostracizado em Marrocos. Sim, Só uma Marrocos. pergunta, E tive uma estreita relação com muçulmanos. Mas só uma pergunta. Já foi há 20 anos. Ora, era isso que eu ia Pois. dizer. Já foi há 20 anos. Sabe que a sociedade marroquina Alberto. está muito mais islamizada e muito mais radicalizada. 20 anos faz toda a diferença. De todos é o que tem menos. Ah, sim, não. Ainda é o que está menos mal. Pronto, vamos, que temos outros temas. Alberto, só Disseste por que não tinha este, só de facto fazer aí um... Isto faz-me opinião de lembrar, culta. isto faz lembrar aquelas sessões de tribunal quando o criminoso, ou nesta altura já não é legado de criminoso, é mesmo criminoso, que é sempre defendido por motivos psicológicos, quer dizer, a loucura dá-lhe sempre para o fazer mal, mal, nunca lhe dá para o bem. E estas civilizações, as civilizações, não querendo dizer com isto, mas quase, cada um é uma célula adormecida, que só está à espera de um sinal para que acordem, só é pena que não aproveitem porque são civilizações que deram tanto à humanidade, tanto a nível arquitetónico como científico, de saúde. Há coisas que ainda hoje são baseadas e feitas e executadas no legado que eles nos deixaram, que certas civilizações nos deixaram. E o que está a ouvir ao de cima é também só o lado mau. Não há nenhum lado bom. Honestamente, Não tem conheço. mostrado ultimamente. Eu também condeno João completamente, obviamente, estes massacres, mas queria associá-lo a um outro problema que os Estados Unidos têm, que é o problema do armamento. Há que ver aquele país sobre esse tema, porque qualquer pessoa pode comprar uma arma de qualquer calibre, quase como quem compra um pacote de batata Ele frita. tinha as armas legalizadas. Toma lá. Legais, estamos a falar de armas legais. E já agora, queria Mas qualquer associar... maluco pode ter queria 20 armas associar- em casa. Exatamente. Eu queria associar Também também, é um lobby este tipo de complicado nos violência Estados Unidos. àquilo que se está a passar no europeu, porque não é aceitável que quer os russos, quer os ingleses, seja quem for, cometa aquele tipo de violência num sítio que deve ser pacífico. A mesma coisa Evento que deve a ser. mesma coisa na Inglaterra. Aquela deputada que foi Assassinada. baleada e Esfaqueada. Quer dizer, nós não andamos a brincar com isto. O mundo está muito violento Mas, mesmo. João, temos que só dizer uma condenar coisa em isto. relação só para dizerem uma coisa em relação ao futebol. Pá, a violência no futebol é só uma amostrazinha do que são determinados tipos de sociedades. É um xerife. É assim, a nossa sociedade tem muito feito, mas é incapaz de produzir aquele tipo de fenómeno generalizado. Felizmente. Pá, ou seja, pá, pode haver uns malucos. Agora, nota-se Como que há aquilo. sociedades que produzem fenómenos verdadeiramente, pá, generalizados de violência, da russos maior ingleses é impressionante. barbárie. Mas a E visão- mais, as autoridades fazem muito pouco para evitar, porque ninguém me diz que não sabem, tanto em Inglaterra como na Rússia, Não, é a primeira quem vez. são os mandantes daquilo tudo. Portanto, gostam daquilo, continuem. Repare que esses hooligans vão de propósito a localidades franceses onde nem os seus clubes Então- jogam, só para provocar, Sim, então, só para fazer e as distúrbio. autoridades russas e inglesas não sabem. Pois. Se fosse a primeira vez, não é? Não é a primeira vez, infelizmente. Bom, Eles estiveram fora dos campeonatos. sigamos para o Rui Rasquilho. O tema do Rui Rasquilho é post-it. Post-it. Post-it porquê? Porque não tenho... É muito difícil ter um assunto de fundo, porque isto é tudo uma catástrofe. Mas também tenho a consciência que sempre foi. A sociedade humana foi sempre assim, com Com os problemas- Com os declínios. exatamente, sempre. Tenho muita pena da deputada Jo Cox, que eu penso que provavelmente não tem nada a ver que ela fosse a favor, que fosse contra o Brexit e que achasse que a Inglaterra, ela é trabalhista e portanto é a Inglaterra que deveria continuar dentro da União Europeia.
penso que é mais um caso de um louco, fanático, assassino, porque ele ferra com 3 tiros na senhora à saída da biblioteca, dá-lhe um último tiro na cara e quando alguém consegue ir agarrá-lo, ele esfaqueia. Portanto, isto é um crime de ódio, de um ódio, de uma violência, de uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Mas também, agora aproveito para lamentar que 50% dos ingleses, segundo as últimas sondagens, queiram sair da União Europeia e 47% queiram ficar. Eu acho que vai ser uma grande chatice para falar se a Inglaterra Há sempre sair. uns rapazes que à última hora acham Pois. deles mesmo Pois. que são malucos. Pronto. E às vezes mudam de opinião na última E meia hora. não sei se maneira, vocês aponta leram, tudo mas para- todos para os a economistas britânicos, todos, de todos os partidos, disseram, cuidado, nós não podemos sair. Então, mas ouça lá uma coisa. Então, mas os rapazes têm um mercado de 400 à borla, vão deitá-lo fora e ficam melhor. Então, mas eles têm 400 milhões Claro! e agora vão deitá-lo Agora, fora. há um problema que é com a sociedade. produtor- Ouça, mas há um problema com a sociedade britânica. Nós sabemos que é a sociedade mais estratificada do século XXI. Esta jovem Jo Cox disse em declarações, e ela formou-se em política e em sociologia na Universidade de Cambridge, que ela teve 5 anos de angústia porque não falava como os ingleses das altas famílias, porque não conhecia pessoas como eles também conheciam. Há uma elite inglesa, A guetos. mas é dito por eles próprios, há uma elite inglesa que se vê, são poucos os países onde se vê pelo falar se a pessoa Rasquilho, pertence ou não a recorda-se- uma sociedade alta. Rasquilho, Olha, em Angola está a recorda-se acontecer isso só uma também. coisa. Recorda-se da Siga. conversa que a gente teve aqui há um mês sobre a educação e sobre Sim, a sim, educação sim. privada que vai Claro, criar isso mesmo. Não tenham juízo, não. Essas élites. Não tenham juízo e vamos fazer isso aqui. Bem, isso era um post-it, eu só disse isto. mas tem que ser Mas eu rápido queria dizer só. o quê? Ainda falta Queria um dizer que tema fiquei do muito Alberto. satisfeito que a nível da BCG, a Organização Mundial de Saúde considera que Portugal cumpriu todos os parâmetros e que vamos deixar de vacinar as pessoas contra o BCG, a não ser em circunstâncias especiais, e espero que o Conselho de Estado de 11 de julho seja mais um contributo ao equilíbrio desta confusão que se passa connosco. E mais um outro post-it. Muito eu gostaria de ver em Portugal, num estádio, mais de 30 mil pessoas num concerto, como vi hoje a gravação de 2013 no Val de Boone, na Alemanha, em que 30 mil pessoas ouviram a 9ª Sinfonia de Beethoven. Acho uma coisa realmente extraordinária. Gente em piquenique, num grande auditório da República. A ver muito mesmo. Eu acho que o meu amigo E- anda a meter alguma coisa que a gente não sabe. E é engraçado, para Cigarros fazem rir. terminar, havia muito mais coisas, mas enfim, como os bem, já digo daqui a bocado, mas em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ao pé de Porto Alegre, também uma vez por ano, e tudo feito pela Universidade de Passo Fundo, as pessoas reúnem-se no estádio, levam o ano todo a estudar um escritor e depois convidam o escritor para ir falar para essas 20 ou 30 mil pessoas. Aconteceu isso ao meu amigo Hélder Macedo. Mas vamos ter o Book and Movies, também tem escritores Também o seu e Pois impacto. bem, eu sei que tem, mas não Também tem. tem esse impacto. Oh, Piedade, Alberto, sobre Piedade. um post-it tem, rápido. É rápido, porque temos que ir aos mais e aos menos, como eu já calculava. Realmente os ingleses sempre estiveram muito divididos em relação às questões europeias. A própria construção do túnel não foi isenta de muita polémica e quase de referendo. O continente já não está isolado, não é? Exatamente. Basta Em isso. relação aos economistas, não há dúvida nenhuma que há unanimidade, mas também temos a mesma coisa cá. O nosso Ministro das Finanças também diz que está tudo bem e os economistas da Europa inteira dizem exatamente o contrário a nível dos números. Portanto, também já estou habituado a Aqui estas vai tudo bem opiniões também, e contra-opiniões. Desde viu o Gaspar Vitor. Em relação à decisão dos ingleses, honestamente não sei o que pensar. Seja ela o sim ou não Olha, só à saída, vou dizer uma coisa. não sei o que pensar. Sabe, eu só vou dizer uma Sim. coisa. A Europa nunca teve 10 anos sem guerra nos últimos 3 séculos e há 70 que não tem guerras. Portanto, Vai julgo ser muito que... complicado Angola vai ser primeiro. e Eu é acho que já Angola na vai ser próxima primeiro. Sabes que quinta-feira, eu- dia 23, Eu que posso estar é enganado, o referendo. E felizmente engano-me Brinca. Para o muitas próximo vezes que programa já podemos falar nisso. é bom sinal e é sinal que tem muitas oportunidades para aprender. Mas eu estou convencido que o resto da Europa está mais preocupada que os próprios ingleses. João Paulo, Não, sobre... do que alguns ingleses.
Um mais post-it. inglês. Não, se calhar tem de ser, mas não. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre um post-it. Sobre que os tenho. post-its do Rasquilho, eu só fazia referência realmente ao Brexit, que está a deixar os investidores de todo o mundo, principalmente da Europa, assustados Uma com praça esta financeira situação. especialíssima. E compreende-se porquê, não é? Porque, como toda a gente sabe, a Europa não é um mercado de 100 pessoas, é um mercado com muitos milhões de pessoas. Como se sabe, a economia da Grã-Bretanha não é propriamente a economia mais fraca de toda a União Europeia, é, pelo contrário, é uma das mais fortes. Portanto, isto vai abanar com o sistema todo europeu. Portanto, está toda a gente preocupada com isso. Alberto, o seu tema O meu é tema fica passadiços do passadiço do Alcoa, Alcoa mas para a e semana podemos... Está atualizadíssimo e vai ficar Pois está, atualizadíssimo não é durante coisa uns que- anos. E para a semana temos de falar no resultado deste Brexit. Do Brexit. Exatamente, pronto. Então vamos ao mais e ao menos da semana. Começa o João Paulo Raimundo. Bem, o meu menos vai para o Parque de Negócios, que cumpriu 4 anos de vida. Na altura, como se lembram, antes das eleições autárquicas, houve um anúncio de centenas e centenas de postos de trabalho, num call center fabuloso, que praticamente foi um nado morto. Portanto, é o meu menos dessa semana. O meu mais vai para o Benedita e para o ginásio. E porquê? Porque o ginásio foi campeão, o Benedita ganhou a taça e agora vamos ter a supertaça. Entre os dois. Portanto, é um orgulho grande para nós, no mesmo concelho, termos 2 clubes com esta capacidade. Exatamente. Parabéns aos dois. Seja por onde for, a taça vem Não para o interessa, concelho, não é? venha para o Vai concelho, subir a taça, exatamente. José Costa Sousa. Olha, eu começo por dizer que o mais é a nossa prestação enquanto povo nos campeonatos do mundo, naquilo que fazem e na forma como se comportam por esse mundo fora. Pá, e quando a gente vê os outros povos fazer aquilo que fazem, pá, dá algum prazer ser português. Somos civilizados. Isso é verdade. Somos civilizados. Somos civilizados. Exato, O sim. meu menos, é uma coisa que eu estou enjoado. Pá, metam os melhores a jogar, não liguem aos clubes. O seu treinador, pá, que seja menos ceguito. Abrimos Jorge o programa Mendes, desportivo. Até um cego vê que o homem montou mal a equipa. O Jorge Estou Mendes não cansado de ver isto. É pá, se não sabem, ponham-me lá a mim que eu faço menos terco. Bom, começa a cheirar aqui mal, vamos ao Rui Rasquilho mais Os uma vez. agentes é que mandam. Então, Eu mandei Os análise. agentes dos jogadores é que mandam. Então, o mais é a reunião de 600 idosos no Parque dos Monges para confraternização, quando 32 em cada 100 portugueses ativos são velhos, quando se descobre que 40 mil idosos vivem em situação de grande carência. E maltratados, às vezes. Portanto, muitas vezes. talvez porque agora há uma maior incidência da GNR, constata-se que triplicou o isolamento. O comandante também diz, Não não, isto triplicou o sempre isolamento. existiu, isto também Oh. sempre existiu. O que acontece é que nós agora estamos mais em cima e fazemos censos. Muito e bem. atenção, e há de haver coisita dessas escondida Sim, por vergonha. claro, é evidente. E depois, quanto ao menos, depois são as ervas nas fachadas do Ei, Mosteiro de não Alcobaça, lá vi quer na só. fachada filipina, quer na fachada principal, que diabo, qualquer dia eu vou lá com uma foice e corto aquilo. Muito Ora, bem. Nem homem nem é nada. Mas Não, não é nada. Eu Ficamos ajudo, a aguardar. eu ajudo, Ficamos a aguardar e vai ser o nosso mais dessa semana. Eu ajudo. Alberto. O mais, a presença do... Alberto. A presença do Museu do Vinho num encontro de vinhos de Lisboa, em que vai apresentar os vinhos da nossa região e também essa dos vinhos e do também Lisboa, outros gostava de produtos. saber onde é que há, mas está bem. Mas é a região... É como os do Porto. É a região, é a como os do região Porto. marcada. Exatamente. que É o vão meu dizer mais. vinhos do Oeste? O menos tenho 2. Tenho o meu menos crónico, que é realmente o estacionamento e a paragem selvagem dos veículos automóveis em cima dos passeios. É onde? E eu podia dizer várias ruas, mas há uma que particularmente me Não, diz e às respeito. botas não há passeio. Mas há um menos muito mais relevante, que é realmente uma pena os islandeses serem tão poucos, serem pouco mais de 300 mil, porque olhou-se para aquelas bancadas, as raparigas eram tão giras, para que eles deviam ser pelo menos o as dobro. meninas do As meninas Estado islandesas Islâmico. eram Do tão do Estado Estado Islâmico, eram tão engraçadas. Eram. Eles deviam ser obrigados a duplicar a população nos próximos, Mas é que são nos mesmo, próximos anos. São No só mínimo. 260 São mil. O João Paulo 340. confirma. É uma pena. Foi do Gins. Exatamente. Foi do Gins. Viste muito bem. Viste bem Tu viste em duplicar. É isso. Não, gente bonita, gente menos bonita. O menos bonito é o comportamento das pessoas. O resto é tudo bonito, comportar como deve ser. E fica aqui completo então mais um programa Olhar sobre a Semana.
despede-se o nosso painel, o Rui Custódio, a Estela Ribeiro e a Piedade Viva a Neto. Estela Ribeiro. Boa semana e até domingo, se Deus quiser.